falando sobre família hoje, que tema maravilhoso, onde nós mais vivemos as nossas batalhas, mas também onde mais nós vivemos as vitórias. E nós, como família, eu e o Éder, nós vimos tantos milagres. Eu acho que a área que mais nós vimos milagres foi na área da família, nos casamentos, na vida dos filhos. E nós carregamos um papel muito importante de Deus na terra. Deus nos criou para sermos a família dele. Quando ele nos criou a sua imagem, sua semelhança, foi para sermos família de Deus. E então, não foi por acaso que ele criou a família terrena. Foi para compartilhar o coração dele com a gente, para a gente entender como ele gostaria de se relacionar conosco. Ele criou a família terrena. E ele usa como referência o casamento como padrão do relacionamento dele, do noivo de Jesus Cristo com a igreja. Na família terrena é onde os filhos têm as suas primeiras experiências, onde ali ele tem influência que ele lhe dará a vida toda, sobre os primeiros cuidados, sobre as primeiras formas de como ele é amado, sobre como ele é cuidado, sobre como ele será protegido. E é ali que ele estabelece um padrão de como é o relacionamento de Deus Pai com ele. Olha só a importância que Deus deu à família. Mas muitas vezes nós mais atrapalhamos Deus do que colaboramos com esse projeto. Quando nós não damos atenção aos seus princípios que Ele mesmo estabeleceu para a família. Eu ouvi um testemunho de um casal de pastores, Nick e Rachel, talvez vocês conheçam, eles compõem músicas, são cantores, e eles vieram dos Estados Unidos para o Brasil com uma missão de evangelizar e tirar das ruas as crianças e meninas da prostituição. Então eles montaram uma casa, um orfanato, e eles saíram na rua procurando, evangelizando, e aquelas que aceitavam, eles traziam, cuidavam e restauravam. E logo que eles chegaram, ele começou a cantar e ministrar músicas sobre o amor de Deus. E ele percebeu que algumas começavam a ficar muito irritadas, nervosas. Algumas levantavam, saíam e tinham um choro muito que não era sentindo o amor de Deus. E ele questionou Deus, como que elas não estão sendo ministradas pela tua presença, pelo teu espírito de paz sobre a vida delas? E Deus falou para ele claramente, porque o amor de pai que elas conhecem não é de amor. O papel de pai que elas conhecem é de dor. Então é algo tão poderoso, a família, que o contrário também pode ser tão destruidor. Quando nós olhamos os nossos filhos, muitos aqui tiveram o privilégio de já ensinar os caminhos de Deus e ter uma família já construída de acordo com a palavra de Deus. E em muitos momentos eu fui tão grata a Deus, e nos momentos que eu abri o meu coração, Ele falava: e os meus? Você teve o privilégio, mas tantos outros não têm o privilégio de ter uma família que ame, de ter uma família que instrua. Então, quando eu olho e olhava os meus filhos, eu sempre olhei além deles. Eu olhava a geração deles, eu clamava e orava e servíamos em tudo que a gente podia a geração deles. Até que nós fomos numa conferência onde tinha adolescentes de 13 a 18 anos, mais de 1000 adolescentes. E uma das coisas que mais me impactou foi que a gente entrou numa sala de oração com um painel muito grande, e ali eles colocavam os pedidos de oração deles. E cada um que orava fazia um círculo ao redor daquele pedido. E eu fiquei tão chocada, porque 80% daquelas escritas, daqueles pedidos, eles tinham a ver com família. E eu chorei, eu falei: Deus, como assim? Uma fase que eles estão passando tantas batalhas nas suas emoções, no seu fisiológico, na sua identidade, e no lugar onde mais eles deviam ser protegidos e cuidados, onde mais eles
aqui eu compartilho com vocês. Agora, os nossos filhos estavam nessa conferência novamente de inverno, e eles colocam um grupo dos pais para a gente estar orando e intercedendo. E continua. E quando eu conheci o projeto dos jovens na Igreja Azossa, eu comentei com a Mayara: como vocês chegaram a essa ideia de sábado fazer janta, ofertar, cuidar dos adolescentes dessa forma? Para quem não sabe, a igreja oferta, eles ficam lá das 6 até as 11. E ela falou: Josi, nós entendemos como igreja que nós somos uma família. Nós cuidamos das novas gerações. Eles dão trabalho, eles dão prejuízo, porque eles gastam, ainda não ofertam, não dizimam, mas nós amamos eles e nós nos responsabilizamos por eles. E aquilo entrou no meu coração porque eu já via essa necessidade da igreja ter essa visão de família. Por isso que nós estamos aqui falando de família. Porque primeiro nós somos uma grande família, a família de Deus. E nós somos uma família formada por muitas famílias. Deus não nos colocou aqui na terra para a gente viver tentando acertar, para caminharmos sozinhos, para repetirmos os erros dos nossos pais. Pelo contrário, Ele nos deu um manual de cuidado, de proteção e de direção. Sabe quando nós compramos algum produto, uma máquina de lavar roupa, né? As mulheres aqui vão se identificar. A gente muitas vezes compra naquela alegria, euforia, a gente começa a usar, até que às vezes ela começa a dar alguns problemas, ou até mesmo ela estraga, e nós, com muita indignação, frustração, às vezes ligamos lá no 0800, né? E entramos em contato com o fabricante. E nós pedimos, algo não está certo. Eu comprei e era para servir com propósito e não está lavando bem a roupa. Não está limpando bem. E ele vai fazer uma pergunta. Você leu o que, gente? E aí, a gente acha que sabe muitas vezes, e não quer ler o manual, não quer perder tempo. E se você não ler o manual, você não terá o quê? Garantia. Porque o fabricante sabia como usar aquilo que ele criou. A nossa parte precisa ser feita para que a gente tenha uma família forte. Nós vivemos numa época em que existem muitas vozes, muitas opiniões, muitas verdades, e para justificar a nossa vontade, nós colocamos Deus muitas vezes em tudo. Nós vemos por aí, né? A rede social é um show disso. Às vezes é difícil. A pessoa separa, é Deus livrando. Aí junta, é Deus dando. Aí separa, é Deus tirando de novo, é Deus dando. A gente quase não consegue acompanhar tudo que Deus faz na vida das pessoas, mas tudo é Deus. Tudo em nome de Deus. Eu ouvi uma frase que o diabo nunca ficou tanto sem trabalhar, porque às vezes ele só assiste as pessoas se enrolando nas consequências das suas próprias escolhas, porque simplesmente não estão vivendo os princípios de Deus, ignorando aquilo que Deus criou. Mas Deus criou a família não para ser um problema nem um peso, mas para vivermos debaixo da sua graça e do seu favor. Amém? É por isso que nós estamos aqui. Nós cremos numa promessa poderosa, onde Deus, através do seu Espírito, prometeu que voltaria o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Esse sempre foi o plano de Deus, de restaurar os relacionamentos. Por isso eu peço que você feche os seus olhos agora, coloque o seu coração à disposição do Espírito Santo, para que seja curado o que precisa ser curado, que alinhe o teu coração com o dele. O inimigo ele não tem poder de tocar em Deus, em nada do que Deus criou, a não ser que nós demos a autoridade, a não ser que nós, talvez até inconscientemente, deixamos brechas. Mas é agora que você pode colocar autoridade no nome de Jesus, tanto para governar o seu coração, a sua vida, como a sua família, a sua casa. Aquilo que talvez os nossos olhos não veem, que o Espírito Santo revele e que seja transformado em nome de Jesus.
Tem uma história que fala sobre uma cidade que tinha um muro de proteção. E esse muro ele estava protegendo dos povos vizinhos, povos onde havia muitas guerras naquela região. E nessa cidade o povo estava protegido. Todo final de tarde fechava os portões às 6 horas, então o povo ficava ali. De dia eles saíam, de noite eles voltavam, os portões eram fechados, aqueles muros e fortalezas ao redor daquela cidade protegiam esse povo. Mas então, dia 1, ele acabou se atrasando e chegou tarde. Já tinha fechado os portões e ele ficou para fora da cidade. E eles tinham um rio ali perto onde eles pescavam. E ele pensou, eu vou ficar pescando então. Vou aproveitar o tempo. Pegou um peixe muito grande, diferente de todos que ele já tinha visto. E no outro dia, amanheceu o dia, ele voltou para a cidade. E aí, ele foi muito esperto, pensou, eu acho que esse peixe só pega de noite. Eu vou fazer um buraco na minha casa, para fora do portão, e vou pescar de novo. Se eu pegar esse peixe é porque ele só pega de noite. E ele fez isso, voltou, pegou o peixe de novo. Era um peixe muito grande, diferente. E aí começaram a perceber, as pessoas daquela cidade, como ele só conseguia aquele peixe. E aí ele não falava para ninguém. Até que um dia ele não aguentou e falou para um amigo, eu peguei esse peixe porque ele só pega à noite. Mas, como os portões fecham 6 horas, eu fiz um buraco na minha casa e eu passo só de noite, ninguém vê, é escondido, e eu pego esse peixe. E aí o amigo, mas não conta pra ninguém, né? Não conta pra ninguém. E aí o amigo fez um buraco na casa dele, passou para fora da fortaleza e pegou o peixe também, que pegava só à noite. E assim, a informação foi passando de um para o outro, até que havia tantos buracos naquela fortaleza, naquele muro, que eles perderam a proteção. E os povos inimigos vieram, roubaram e destruíram aquele povo, aquela cidade. E assim, nós podemos entender que são os princípios de Deus na nossa vida. Começa pequeno, começa interessante, começa de uma forma tão pequena, nós pensando, puxa, mas eu não dou brecha assim para o inimigo. Mas, quando nós não vivemos os princípios de Deus, nós já estamos dando as brechas que o inimigo precisa para agir. Nós vamos ler agora alguns versículos, e se você não conseguir acompanhar na sua Bíblia, anota a referência, lê em casa, ou você pode acompanhar na gravação durante a semana, porque nós vamos dar uma passeada sobre os princípios que Deus estabeleceu para a família. E o primeiro é a aliança. A aliança faz parte do caráter de Deus. Desde Gênesis, Deus faz aliança com Abraão, com Noé, com Davi, com o povo de Israel, até chegar em Jesus, onde ele estabelece a aliança eterna com a humanidade. E ali, ele demonstra que no caráter dele existe a aliança. Por isso que nós, cristãos, quando nós pensamos em aliança, e pensamos em viver a aliança, não é de acordo com o padrão do mundo. Não é aquele contrato que se faz, que se fica bom para mim e bom para o outro, está valendo, mas se não tiver bom, a gente quebra o contrato, faz outro, e assim continua a vida. Nós entendemos que a aliança é um princípio bíblico que revela o próprio coração de Deus. Onde a aliança é quebrada, nasce a insegurança. Quando não existe compromisso, fidelidade, os lugares deixam de ser seguros. No fundo, toda quebra de aliança produz divisão, e toda divisão gera vulnerabilidade. Jesus declarou lá em Mateus 12:25: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse princípio vale para qualquer ambiente. Seja a nossa casa dividida, ela vai perder a força. Nossas famílias, elas vão ficar vulneráveis. Uma igreja dividida, ela também perde a sua força. E os relacionamentos divididos, eles dão brechas para o inimigo agir. É por isso que Deus insistiu tanto na aliança. Porque a aliança protege, fortalece
gera vida. Vida de Deus. É isso que nós tanto desejamos. Onde não há compromisso, as palavras perdem o seu valor, não existe responsabilidade, as coisas importantes são deixadas de lado. Às vezes até vive junto numa família, está de corpo, mas não vive uma aliança. Muitas vezes vem nas programações da igreja, mas não vive uma aliança. Como é triste quando nós vemos uma comunidade onde só existe interesse um pelo outro, ou porque é conveniente, existem os relacionamentos. Às vezes nós caminhamos tempo com uma pessoa, essa pessoa da noite para o dia vira as costas e some. A gente não sabe nem o que aconteceu, se está vivo, se está morto. E aí, a gente percebe que não entendeu o que é uma aliança. Às vezes, as pessoas também têm mais uma aliança com uma placa do que com as pessoas. Às vezes porque você não serve o mesmo lugar, está ali junto com ela. É difícil cumprimentar na rua, sabe? Serviu anos juntos, mas aí não consegue mais continuar uma amizade. Às vezes até inimigo vira. Sabe, nós precisamos voltar para o evangelho de aliança. Eu tenho amigos, nós temos um casal de amigos que nós passamos 3 anos juntos na vida. Nós somos amigos, servimos juntos, choramos juntos, sorrimos juntos. E até hoje faz 15 anos que eles não moram aqui. E nós ficamos às vezes tempo sem se ver, mas quando nós nos vemos, nós sabemos que nós vivemos uma aliança de amizade. Nós nos ligamos, quando a gente precisa de ajuda, a gente procura um ao outro. Não existe interesse, porque nós aprendemos com eles a viver uma amizade de aliança, que não depende mais de estarmos bem perto, mas o nosso coração está conectado. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados a sermos pessoas de aliança. Isso deve marcar as nossas amizades, a nossa vida de igreja e principalmente o nosso casamento, onde nós construímos a nossa família. E a partir dali, nós temos referência para o mundo de como nos relacionarmos, como vivermos em aliança. Outro princípio é sobre a lealdade. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. O que é lealdade? É pouco falado sobre lealdade hoje em dia, né? Diferente de fidelidade, ela está relacionada, a fidelidade está relacionada ao que fazemos ou deixamos de fazer. Ela diz sobre atitudes ou o cumprimento de regras. É possível, por exemplo, você apenas ser fiel por obrigação, por medo ou por conveniência, ou até mesmo não trair nunca o seu marido, mas desprezá-lo no seu coração. A lealdade, ela vai além. Ela nasce de uma decisão, não de uma obrigação. Ela é uma expressão de graça, de nobreza, de caráter. E a lealdade, ela escolhe permanecer, cuidar e amar, mesmo quando isso exige sacrifício. Enquanto a fidelidade olha para as regras que precisam ser cumpridas, a lealdade olha para as pessoas. Ela busca compreender, proteger, servir, e ela não é sustentada por sentimentos do momento, mas por valores que escolhemos viver. Um dos maiores exemplos de lealdade é Ruth. Ruth, ela só tinha a perder ficando com Noemi. Noemi tinha perdido seu marido, ela tinha perdido seu marido, e naquela época nem sobreviver, nem comida, nem sustento tinha sem homem, sem marido. E ela decidiu e escolheu ficar, ela tinha liberdade de sair, ela tinha direito de viver a sua vida, reconstruir, mas ela declarou: aonde quer que fores eu irei, para Noemi, e onde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. É uma das declarações mais lindas de aliança e lealdade que a Bíblia conta. Essa é a essência da lealdade. E quando nossas famílias enfrentam dificuldade? Quando nossas famílias enfrentam dificuldade financeira, na saúde, nos relacionamentos, conflitos, ou até emocionais, será que nossa
natureza não tem a tendência de se afastar para se proteger, às vezes a gente pensa, não consigo lidar com isso, não vai me fazer bem, não vai me favorecer. A lealdade, ela está profundamente ligada à compaixão. O que Ruth nos ensina é o oposto da cultura hoje. A cultura diz que nós só devemos estar onde nós ganhamos. Ter compaixão, escolher, compartilhar o sofrimento de outra pessoa em vez de abandoná-lo na dor. Mas a gente pode dizer, isso é demais para mim. Mas Jesus fez exatamente isso conosco. Ele diz, tem o mesmo sentimento que eu tive. Deus, da sua glória, não precisava, mas Ele escolheu vir até a terra, viver a nossa limitação como seres humanos. Ele sofreu, Ele chorou, e Ele foi até o maior dos atos de compaixão, que é sofrer na cruz, morrer pelos nossos pecados. Ele não precisava, Ele era santo, e Ele escolheu ter compaixão da humanidade, entregando a sua própria vida por amor a nós. Em Salmos 147:11 diz: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor leal. Deus valoriza os corações que vivem lealdade, porque nós refletimos a natureza dele quando nós temos compaixão do nosso próximo. Deus não abandonou a humanidade quando ela virou as costas, mas Ele compartilhou, Ele se identificou. E quando nós manifestamos a natureza do caráter de Deus, nós aprendemos a ter compaixão do próximo. 3. O princípio é a honra. Honra significa distinguir, valorizar e dignificar alguém. Na Bíblia, a honra não é algo para alguém que merece. A honra é para alguém que Deus colocou um papel na nossa vida. Um exemplo, nós não precisamos concordar com tudo que o nosso presidente faz, mas, biblicamente, nós precisamos honrá-lo pela posição que ele ocupa. Os filhos não concordam, está tudo bem, todo tempo com os seus pais, mas isso não faz com que eles possam desonrar os pais. A palavra de Deus ensina que, em Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E também honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. 1 Pedro 2:17. Naturalmente, dentro de nós existe algo que existe a honra. Porque a nossa tendência é olhar para as pessoas e achar que elas não merecem honra. É olhar para elas e ver os defeitos e até criticar. Às vezes não em palavras, mas no nosso coração. Nossa tendência é enxergar as falhas, mas o reino de Deus funciona de forma diferente. O reino é governado pela honra. A Bíblia nos ensina a honrar as autoridades, os líderes da igreja, 1 Timóteo 5:17, os empregadores, também Timóteo, as viúvas, também Timóteo, os cônjuges, 1 Pedro e Efésios, os idosos, Levíticos 19:32. Mas o mais impressionante ainda é perceber que o próprio Deus honra as pessoas. E aí a gente percebe em João: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vamos pensar, gente. Talvez seja difícil a gente honrar, né, dessa forma. Mas se Deus, que é o Criador de todas as coisas, aquele que governa na sua glória, Ele honra os seus filhos, Ele honra as criaturas dele, como nós, que somos criaturas, temos tanta dificuldade em honrar os outros. Quem somos nós? Curiosamente, nós temos mais dificuldade de honrar de dentro de casa. Por quê? Porque nós conhecemos as falhas, nós conhecemos as limitações,
Nós sabemos todos os defeitos. É muito mais fácil honrar alguém lá de longe, que eu admiro. Mas os de casa é imitar a nossa honra. Mas quando nós nascemos de novo, e é aqui que está o ponto, gente. O Espírito de Deus habita em nós. Nós olhamos o outro e identificamos que Deus habita nele. E eu honro o Deus que habita nele, porque é o mesmo Deus que habita em mim. Por mais que ele ainda não está alcançando aquilo que Deus projetou para a vida dele. E quando eu olho para o outro, eu honro ele, não por quem ele está agora, mas por quem ele pode se tornar. Por aquilo que Deus tem de propósito na vida dele. Eu já vejo o que Deus vê. Essa é a natureza de Deus em nós. Ela não é carnal, ela não é natural. Essa é a vida no Espírito que nós desejamos tanto viver, mas nós precisamos estar dispostos a olhar para a palavra e falar: o que eu preciso para fazer, para viver essa vida no Espírito, para acessar o que Deus tem para a minha vida e para acessar o que Deus tem para a vida do meu próximo. Deus não honra pessoas perfeitas, porque Ele honra porque estamos nos tornando parecidos com Cristo. E da mesma forma, Deus, Jesus, quando veio para a terra, Ele amou o mundo e se entregou por Ele. Se a gente pensar, Ele não escolheu vir e morrer por aqueles que mereciam. Ele nem sequer sabia aqueles que iam aceitar ou não. Ele morreu por aqueles que o rejeitaram. E Ele honrou a humanidade. Ele não esperou as pessoas serem transformadas ou merecer. Ele honrou enquanto ainda eram pecadores. E a honra também influencia a maneira como nós experimentamos o poder de Deus. Em Nazaré, Jesus foi desprezado por aqueles que o conheciam apenas segundo a sua carne. Eles viam apenas o filho do José carpinteiro. Não reconheceram ele como ele era. Então, como vai ser algo bom disso? E a Bíblia diz que por causa dessa falta de honra, o que aconteceu? Ele não realizou milagres ali por causa da sua incredulidade. Isso nos ensina um princípio importante. Muitas vezes as bênçãos e a graça de Deus chega através de pessoas para a nossa vida. Quando nós desprezamos alguém, também nós desprezamos aquilo que Deus traria através daquela pessoa para a nossa vida. Aquilo que Deus depositou na vida dele, aquele instrumento que nós rejeitamos, nós deixamos de receber aquilo que Deus liberaria através dele. Gente, isso é comum. Deus age dessa forma, através de uns com os outros aqui na terra. É um princípio de Deus. Por isso que nós precisamos aprender a honrar. Quantas vezes, agora vamos refletir, não tem quem nunca. Quantas vezes nós deixamos de receber o que Deus depositou na vida do nosso marido por não honrarmos? Na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida dos líderes nossos ou até dos nossos irmãos. A honra abre espaço para aquilo que Deus deseja fazer em nós, através das pessoas. Quarto, a comunicação. As palavras, elas têm poder tanto de construir quanto de destruir. A Bíblia nos ensina em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Vocês já pararam para pensar que Deus nos criou como as únicas criaturas capazes de se comunicar através da fala? E isso tem algo na nossa identidade que diz sobre sermos criados à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança Deus nos criou. E Deus, quando criou o mundo, foi através da sua palavra. Quando Jesus, como verbo, veio para a terra, verbo, a imagem e semelhança de Deus, a palavra.
Ele se fez carne e o Evangelho chegou até nós através da palavra anunciada. Pelas palavras, pessoas são abençoadas, pessoas também são amaldiçoadas. Através de palavras, pessoas são curadas, pessoas são feridas. Através de palavras, guerras acontecem, nações são destruídas. Através de palavras também, conflitos são cessados. Através de palavras, elas têm poder. Tem uma história, é real, você pode procurar. Quem conhece o Rick Warren aqui, o autor do livro Uma Vida com Propósito e vários outros? Ele estava numa reunião da ONU e ele estava falando sobre o propósito de Deus na vida das pessoas, e lá estava um presidente do país Ruanda. Alguém conhece a história de Ruanda? Um país da África. E tinha acontecido uma guerra civil nesse país, genocídio entre duas tribos, e eles saíram na rua se matando, porque eles eram inimigos de história. E mais de 800 mil pessoas foram mortas. Nesse país ficou pobre, ficou economicamente destruído, muitos órfãos, doenças, e emocionalmente todo ele não tinha, era destruidor o que foi causado naquele país. E aquele presidente falou, depois da reunião com o Rick Warren, que ele precisava ir no país dele, que eles estavam convidando para ir lá falar aquelas palavras, que ele precisava de vida, e aquelas palavras tinham vida. E o Rick Warren foi, e ele treinou, cuidou, pastoreou lá e reuniu os líderes daquele país, e eles foram se levantando, e eles foram falando sobre o propósito de vida. E aconteceu que no final, então, dessa história, até as famílias que sobraram de uma tribo adotou os filhos da outra tribo, e eles fecharam todas as casas de orfanato. E esse país, ele se tornou um exemplo de crescimento econômico, perdão e unidade. Pessoas visitam, caravanas visitam esse país como um exemplo no mundo, por causa de uma palavra de vida liberada. Através das palavras, destinos são construídos. A gente fica, um exemplo, quando tem uma guerra e tem uma reunião com presidentes, o mundo inteiro fica esperando ouvir o que eles fecharam de acordo, o que eles fecharam de negócio, porque nós sabemos que muitas vidas dependem daquelas palavras. Mas se a comunicação tem tanto poder, porque é tão difícil nós nos comunicarmos bem? Porque pessoas são diferentes. A mesma frase pode ser recebida por uma como cuidado, e pela outra pode ser recebida como ofensa. É possível isso, gente? É muito possível. Teve uma época que a gente sempre lidou com pessoas, e eu lembro de uma situação que eu falei, Deus, eu não sei, porque eu só falei uma coisa que outros dizem que gostam de ouvir, que precisam ouvir, que é cuidado, e a outra não gostou. Uma coisa tão simples. E eu lembro que eu estava com meu coração fechado, assim, pensando, Deus, é muito difícil, eu não queria mais lidar com o povo, não, com gente, não. É muito complicado. E eu comecei naquela época a cuidar de orquídeas. E eu comprei várias, eu amo as flores, quando a gente vai naquelas feiras, a gente se apaixona, gente? Elas são lindas demais. E eu comecei a estudar que uma gostava de um tanto de sol, outra gostava de outro tanto. E aí, quando eu precisava pôr elas em lugares diferentes da minha casa, e quem sabe quem cuida de planta, que as estações, o sol muda de lugar, então eu tinha que pôr elas em lugares diferentes, em épocas mudaram de lugares na minha casa. E eu falei, Deus, e foi um momento que Deus ministrou muito no meu coração sobre pessoas. Ele falou, pessoas são assim, elas são diferentes, elas são complexas de cuidar, mas quando elas florescem, é tão lindo, é tão raro, é tão único que elas carregam, e aí a gente vê que vale tanto a pena. E aí eu comecei a olhar diferente para as minhas orquídeas quando elas florescem, aquelas que eu cuido. E existem 3 princípios
que falar, se vai construir, se vai ajudar, se revela o coração de Cristo, como falar, a forma como a gente fala, o tom e a postura falam mais do que as palavras. 7% diz as pesquisas que as pessoas entendem pelas palavras ditas. O restante é pelo jeito que falam. Faz sentido para você, gente? Vamos ver, né? Um exemplo daqui a pouco aqui. A boca fala do que o coração está cheio. Em Lucas 6:45. Nós sempre vamos comunicar o que nós carregamos no nosso coração. E isso passa pelo filtro de nós mesmos avaliarmos o que nós temos visto, o que nós temos lido, o que nós temos assistido. As palavras, elas podem rotular a pessoa ou ela pode dar oportunidade de crescimento. Nós podemos chegar para um filho, o pastor Hélio pode chegar às 6 horas no trabalho, cansado, e eu falar: o Lucas estava muito problemático hoje, terrível. Ou eu posso chegar e falar: hoje o Lucas estava desafiador. Eu posso lidar com as falhas das pessoas, rotulando elas sobre a sua identidade, ou eu posso separar o seu erro de quem ela é. Vou usar um exemplo aqui da Sara, porque ela nunca ia fazer isso, né? Mas aí fica fácil. Ela pode chegar no Giovanni e falar: amor, eu acho que você está equivocado nessa situação, nessa questão da sua vida pessoal. Ou ela pode chegar e falar: você está errado, Giovanni. Ou ela pode chegar e falar: você está mentindo. Como ele se sente com a mesma situação, a forma que é falada? Palavras que criam marcas que podem durar uma vida inteira. Muitas pessoas carregam feridas que ouviram e limitaram a sua identidade na sua infância, limitaram para a vida toda. Como: você é burro, você nunca vai conseguir. Isso não é para você. Mas o maior problema ainda é quando isso vem de alguma autoridade. E o contrário também é verdadeiro. As palavras de amor, de afirmação, de encorajamento podem liberar vida, podem construir. O que as nossas palavras têm ativado na nossa vida? Na vida das pessoas ao nosso redor, nas nossas famílias. A melhor maneira de falar é aprender a usar as palavras do dono da vida, do Criador de todas as coisas. Ele é cheio de amor inesgotável, sabedoria infinita. E agora, a gente, sem olhar para o lado, quem está com um casal aí, cuida até que o cotovelo não mexer sem querer, porque o Eder falou que ele vê, né? Vamos cuidar agora. Comunicação agressiva. 3 tipos de comunicação nós temos, ou podemos ter. Aquelas pessoas que costumam interromper, criticar, desrespeitar e agir como se estivessem acima dos outros. Comunicação passiva. Aquele que concorda com tudo, não tem conflito, não fala o que pensa. Para quê? Deixa eu contar. E a comunicação saudável, que consegue falar com firmeza, com respeito, entendendo que todos têm valor e podem falar. Porque essa comunicação deve construir pontes e não levantar muros. Outra forma de ter uma comunicação saudável é fazer perguntas. E eu acho muito legal, eu aprendi com Deus isso quando eu ouvi, eu fiquei maravilhada. Deus é demais. Porque até Ele faz perguntas para nós e faz na Bíblia para vários homens de Deus. Então eu lembro que Deus falou com Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Quem lembra dessa história? E aí Abraão ficou indignado com Deus. Como assim você vai destruir os justos junto com os ímpios? E aí Deus falou: quantos justos tem lá? Se tiver 50, eu não destruo Sodoma e Gomorra. E aí Abraão: e se tiver 40? Se tiver 40, eu não destruo os justos. E se tiver 30?
se tiver 30 eu não destruo. E assim ele foi indo, 10. E a cada pergunta Deus responde que não destruiria por amor aos justos. Nós estamos lidando com pessoas que não são seres lógicos, são seres emocionais, seres sensíveis e cheios de percepções diferentes. E se Deus tem paciência de ir lá do trono dele, descer, abrir para Abraão o plano dele e fazer ele entender com perguntas, esperando a resposta, sendo questionado várias vezes, tendo paciência, por que a gente não tem? Será que nós queremos ser melhores que Deus? E por último, o amor. Nós não precisamos falar que ele é o mais importante para nós vivermos em família. Existem diferentes formas de amor que fazem parte da nossa experiência humana. São os amores naturais, né? Entre marido, esposa, filhos, amigos e família. O amor filéus, que é o amor da amizade, é o amor da parceria, da comunhão. Jonatas é um exemplo da Bíblia desse amor. Storge, o amor familiar, que é o amor natural, o amor que cuida, de proteção, de pertencimento. Temos o exemplo de Ruth, que nós comentamos antes. E temos o amor eros, que é o amor conjugal. Né? Vemos Eclesiastes ali falando tanto desse amor, né? Que chega até a animar. Mas nós temos o amor ágape, que é o amor de Deus. É aquele amor perfeito, incondicional e sacrificial. É o amor que vem de Deus, que nos capacita a amar de verdade. Que vai além das nossas próprias forças. Nós sabemos que os amores naturais eles são importantes, mas eles não são suficientes para viver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos do amor ágape. É o amor de Deus que nos ensina a permanecer, perdoar, servir e amar além das nossas limitações. O nosso amor sozinho, ele não é capaz. Eu lembro que em alguns momentos, como casada já, eu falava, Deus, eu não consigo amar o Éder agora nesse momento. Na verdade, eu nem vou dizer o que eu estou sentindo aqui. É tão oposto do amor, mas porque eu te amo, eu vou amar ele. E então o amor de Deus, esse amor ágape, encontra o nosso coração tão limitado e nos revela um amor que vem dele, que vai além das nossas forças, que vai além da nossa capacidade humana. Porque nós vamos encontrar, todos nós vamos encontrar no outro, em algum momento, algo que vai exigir mais do que nós podemos dar. Nós não temos essa capacidade. Mas ele transforma as nossas limitações. E é somente nesse amor que é capaz de sustentar o casamento, o relacionamento e transformar as famílias. Na Bíblia diz em João, 1 João 4,7: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aqui está a resposta, porque os casamentos são sustentados apenas pelo amor de Deus. Porque Ele é amor, o amor procede de Deus. E em 1 Coríntios diz sobre esse amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não busca os seus próprios interesses, ele suporta, ele crê, ele espera e ele permanece. Somente o amor de Deus é capaz de salvar uma família, porque é o amor que vai além das ofensas. Nós sabemos que a família é o maior presente de Deus, mas também é onde nós mais temos dores, onde mais nós somos ofendidos, onde mais nós podemos ter experiências que não escolhemos, mas o Senhor, Ele revelando as nossas fragilidades, Ele manifesta o seu amor e traz cura. Em Provérbios 10:12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo
E por último, o amor de Deus é prático. Muitas vezes, influenciados pela cultura, nós achamos que o amor é um sentimento. O amor é uma escolha. O sentimento é importante, mas ele não sustenta a nossa vida no amor. A Bíblia afirma: nisto conhecemos o amor, em 1 João 3,16, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por atitudes em verdade. Como nós damos a vida sentindo? Dar exige atitude. Só conseguimos amar dessa forma quando nós somos alcançados pelo amor de Deus. Se o louvor quiser subir, pode ir. Paulo nos ensina: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. O amor de Deus nos chama para um amor que serve, para um amor que olha para o outro, escolhe ele, ao invés de nós escolhermos a nós, ao invés de escolher o nosso bem apenas. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Coloque-se de pé. Quanto mais nós experimentamos esse amor ágape, mais nós vamos conseguir viver esses princípios que são estabelecidos para a família, que são estabelecidos pela igreja, pela família de Deus. Nós vivemos num mundo caído, onde nos ensina tantas coisas, sem que nós percebamos, e quanto mais tempo nós passamos com Deus, nós percebemos o quanto ainda precisamos dele, o quanto ainda precisamos nos arrepender de vivermos para nós mesmos, de não experimentar nas nossas casas, e a partir do amor que nós vivemos na nossa família, construir com as nossas palavras a vida que Deus espera de nós aqui nesse mundo. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolhe as famílias. Nós não podemos receber aqueles que não têm uma família sem nós estarmos vivendo essa verdade aqui como família, como igreja, nas nossas casas. E por mais dificuldades que nós possamos ter, o amor dele nos transforma. O amor dele constrói pontes ao invés de muros.